Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 17 e 18. Depois o capítulo 3, do 7 ao 13. Os que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e sou o último. Aleluia. E o que vivo, eu fui morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreva estas coisas. E quem diz é o que é santo, é o que é verdadeiro, é o que tem a chave de Davi, é o que abre e ninguém fecha, é o que fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e esta ninguém fechará. Eu sei que tu tens pouca força, entretanto tu tens guardado a minha palavra e não tens negado o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, destes que se dizem judeus e não são, eles mentem. Eu farei com que eles se prostrem e me adorem e reconheçam que eu te amo, porque tu guardastes a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Eis que eu venho sem demora, aguardo o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Um recado para esta igreja em caráter de urgência: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você acredita nessa palavra, diga amém. Se você ainda quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Você tem certeza que Ele está entre nós? Essa festa é dele, é com ele, é para ele, é por causa dele, é para a glória dele e é responsabilidade dele. Só dele, só dele. Queridos irmãos, eu não estou apenas emocionada, eu estou tocada por esta palavra. O pastor Eliezer me antecedeu e ele pensou, em um resumo muito sintético sobre o início da obra do Senhor, especificamente na Assembleia de Deus, da Assembleia de Deus em Candelária, nos seus primeiros dias. Falou um pouquinho sobre da guerra e da perseguição que viveu essa igreja. A coordenadora irmã Nita Bulhões estava do meu lado e ela também detalhou para mim parte dessa perseguição. É importante, para os naturais isso não faz o menor sentido, mas para os espirituais isso é poderosamente discernido. É importante lembrar que quanto mais a igreja do Senhor é perseguida, mais ela cresce. Quanto mais ela é envolvida num contexto de ameaça, mais ela amadurece. Foi assim desde a primeira igreja, a igreja do primeiro século, a igreja da primeira era cristã, e não seria diferente com Candelária. Se daqui a pouco nós enfrentarmos uma outra perseguição, é só para que aumentemos de nível e que esta igreja cresça ainda mais.
Porque perseguição não atrofia, não ofusca, não mata e nem denigre a igreja que o Senhor levantou. E o texto que eu acabo de ler, ele é palco de uma grande perseguição. A igreja do primeiro século, pastoreada pelo pastor João, que já tinha sido jogado dentro de um tacho de óleo quente, e ainda assim não tinha morrido. Tudo isso porque ele era pastor? Não, porque ele era pastor com promessa. E pastor com promessa não morre em tacho de óleo quente, antes que a promessa do pastor, que é pastor dos pastores, se cumpra na vida dele. O pastor João tinha escapado, e agora ele estava sendo pastor da igreja em Éfeso, que já tinha sido pastoreada pelo pastor Paulo. Agora, isto é, que tempos depois seria pastoreada pelo pastor Paulo. Agora escute, nesse período aqui, essa igreja sofre uma grande perseguição. Porque o homem mau, uma espécie de segundo Nero, Domiciano, acorda e decide que a partir daquele dia ele seria divinizado. Ele seria chamado de divino, ele seria chamado de Deus. A ordem para chamá-lo de Deus chega à igreja em Éfeso, pastoreada pelo pastor João. Quando o pastor João ficar sabendo da ordem de Domiciano, de que todos deveriam chamá-lo de Deus, ele diz à igreja: nós não chamaremos um homem de Deus, porque esta igreja aqui já sabe quem é que é Deus. Ele não disse, mas eu vou dizer: a igreja do primeiro século, igual à igreja em Candelária, não adora homens, não adora domicianos, não adora reis, não adora governos, porque esta igreja aqui sabe quem é o Deus dela. O Deus dela é aquele cujo Daniel disse que ele muda tempos, muda horas, estabelece rei, muda rei. O Senhor desta casa é o Senhor cujo a irmã Ana adorou, dizendo: Ele abate, Ele exalta, Ele fere, mas também sara. Ele mata e dá vida. Ele quebra o arco dos fortes e dá muitos filhos a que é estéril. Adore. Adore o Senhor, adore. Não é possível que não exista aqui um espírito de celebração. Não é possível. São 40 anos e já há um espírito de gratidão sobre nós. É claro que eu não estou me referindo ao Espírito Santo de Deus, ele também está aqui. Eu me refiro a um sentimento de celebração que se envolve a um sentimento de gratidão. O laço quebrou e essa igreja aqui escapou. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, chega aos ouvidos de Domiciano que João não vai chamá-lo de Deus. Pense que o que Deus procura na sua igreja nesses últimos dias é a coragem que estava sobre João. Nós temos vivido dias em que o atrevimento fica tentando entrar no meio da igreja. E alguém tenta ser atrevido, e alguém tenta dizer o que quer, o que acha, o que tem que ser. Mas acontece que Deus não trabalha com atrevimento, Ele gosta da ousadia. E a ousadia está na vida de alguém que tem coragem. Coragem de enfrentar o mal e dizer para ele: você vai bater em retirada. Coragem de enfrentar o diabo como Davi enfrentou Golias, dizendo: você vem a mim com a sua espada e lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Receba dessa coragem esta manhã. Aleluia,
Quando ele soube que João não ia adorá-lo, eu começo a pregar agora. Ele mandou uma ordem. E a ordem foi: prendam João na ilha de Patmos. A ilha de Patmos, irmãos, não era, e não é até hoje, uma ilha de sombra fresca e água de coco. A ilha de Patmos era e é até hoje uma colônia penal onde os piores prisioneiros iam para lá para morrerem à míngua, de sede, de fome, picados por insetos e animais peçonhentos. Mandaram João para lá com a tentativa de acaba com o pastor, acaba com a igreja, acaba com o evangelho e as coisas ficam por isso mesmo. Fica não, não fica não, não fica não, não fica não. A igreja tem dono e este dono está vivo, morreu, ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos, e ele não tem o controle, ele é o controle de todas as coisas. Prenderam João na ilha de Patmos. João agora está preso. Continue assim, olhando para mim, para eu dizer algumas verdades aqui dentro do texto. João está preso, mas a alma de João está livre. João está preso, mas o espírito de João, o espírito, este que faz parte da tricotomia, corpo, alma e espírito, o espírito de João, que se comunicava com o espírito de Deus, está livre. Porque tem gente aqui esta manhã, eu estou pregando agora de manhã, a palavra é agora para amanhã, é agora pela manhã. Tem gente aqui pela manhã, agora, que está livre aqui, mas sua alma está presa, sua mente está cativa. Mas também tem quem esteja preso nas prisões físicas, que apesar de estarem lá, a alma deles já se encontraram com Cristo e estão livres. Eu profetizo que para toda alma cativa esta manhã aqui, tem um quebrar de correntes, tem um desatar de laços, tem um desfazer de nó cego, porque esta manhã aqui é uma liberdade do céu. Eu nem pedi para você levantar a mão, mas já que levantou, levante de novo. Levante a mão direita para cima, que é a mão da honra, e receba essa palavra em tom profético. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Viva a liberdade da alegria de servi-lo. Viva a liberdade de adorá-lo esta manhã. Aleluia. Poderoso é o Senhor desta casa. Escutem, pastores, irmãs, cuja alma já está sendo tocada por esta palavra. Enquanto João estava preso, não há registros aqui, não há registros nesta palavra que João tenha dito assim: mas Senhor, estou preso porque fiz tua vontade. Estou preso por causa do evangelho. Estou preso porque falei a verdade. Irmão, quem sabe o que é em Deus não precisa se lamuriar a fim de justificar ao Senhor que vê tudo sobre a obra que Ele está fazendo. Pelo contrário, aqui na Bíblia não há registro de João se lamentando. Um dia, possivelmente ele foi orar. Porque o que é que crente faz quando está com tempo livre? Eu vou perguntar de novo. O que é que crente faz quando está com tempo livre? Ora, minha filha. Ora a palavra. Verbaliza a palavra. Cita a palavra. Ora ao Deus da palavra. Se comunica com o Deus que é verbo. Então não é forçar o texto eu entender que João preso na ilha de Patmos, no sol quente, rodeado de insetos peçonhentos, cobras, lagartos, escorpiões, fome, sede, ele fazia outra coisa que não fosse orar. Aí venha comigo na revelação. Num desses dias,
João está orando, pastor Pedro. Aí a Bíblia diz que ele ouve, caminhe comigo na revelação. Ele ouve por detrás dele uma voz dizendo: João, o que tu vês? Escreve. Irmão, que Deus é esse que não se limita à geografia e que nos alcança no calabouço, na prisão, no palácio, na chopana, no deserto, na fartura? Que Deus é esse que passa por dentro de porta aberta, porta fechada, passa por dentro de lugares longes, perto, alto, baixo, que nos cerca por detrás, por diante, por baixo e por cima? Eu preciso abrir um parêntese aqui. O Espírito que conduz a pregadora está dizendo ao meu coração: ela está entrando naquela porta fechada, ela está entrando naquela cadeia muito bem fechada, ela está entrando na porta do quarto de alguém, está entrando pela porta, pela porta, pela porta, pela porta. O Deus que não se limita e que faz o que quer fazer. Aí diz, irmão, olha, ele não chega dizendo assim: João, você está entendendo, né, o que eu estou fazendo? Ele chega assim, ó: João, estas coisas que tu vês, escreve. Irmão, o diabo tem ódio de nós, porque nós temos um nome e o Senhor nos chama por este nome. Aí a Bíblia diz que João se vira para ver quem é que está falando com ele. Por que João se vira para ver quem é que está falando com ele sem saber quem era? Sem saber quem era nada, pregadora. Ele já sabia, porque a Bíblia diz que a voz do pastor é conhecida pela ovelha, e a ovelha conhece a voz do pastor, e é por ele conhecido. Ele sabia: é meu mestre falando comigo. Aí ele se volta, e quando ele se volta para ver quem é que está falando com ele, ele tem uma visão diferente da visão que Isaías teve. Isaías teve uma visão do Cristo feio na cruz, pendurado, sofrendo. Tanto que Isaías disse assim, ó: porque foi subindo como renovo e como raiz de uma terra seca. Irmão, tu sabe o que é raiz de uma terra seca? Tu já pensou se irmã Ivânia hoje de manhã desse com raiz de terra seca? A fiura que não estaria isso aqui. Pois muito bem, Isaías vê Jesus pendurado na cruz como uma raiz de uma terra seca. Aí ele diz assim, ó: porque foi subindo como renovo e como raiz de uma terra seca. Olha o que Isaías diz de Jesus: ele não tinha parecer, ele não tinha formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Isaías diz: ele era desprezado, o mais indigno entre os homens de dores e experimentado pelos trabalhos, e como o de quem os homens escondiam o rosto. Jesus estava tão feio que os homens passavam por ele na cruz e faziam assim, ó. E como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade da irmã Jaqueline. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Prepare o glória. João não. João não viu o que Isaías viu.
João viu o Cristo que já tinha saído da cruz, já tinha morrido, não porque a morte o matou, mas porque ele se entregou à morte. João viu o que já tinha sido pendurado, o que já tinha sido sepultado e o que já tinha sido ressuscitado. A pedra rolou, sepulcro vazio. João viu no meio de 7 castiçais de ouro um semelhante ao Filho dos homens. Vestido com um vestido comprido de linho puro. Eu vou repetir, ele estava vestido com um vestido de linho puro. A sua cabeça era branca como a mais branca lã. Os seus pés estavam queimando como se estivesse dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes. Da sua boca saía uma voz que era como o som de muitas águas. Ele tinha na mão 7 estrelas. E da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. O seu rosto era branco, ao mesmo tempo que resplandecia como o sol em pleno meio-dia. E na sua coxa estava escrito: este é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é rei, ele é rei, ele é rei. Ele é rei, ele é rei. Alguém aqui na terra é rei de rei, mas ele é rei dos reis. Alguém aqui na terra é senhor de senhores, mas ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Abra os olhos e olhe para mim. Irmão, eu não sei os mais pentecostais do que eu, né? Que tem jeito para tudo hoje. Tem gente que vê anjo lá na porta, anjo no altar. E eu acredito. Eu acredito tanto que quando eu era pequena me ensinaram um hino que eu nunca mais esqueço. E o hino dizia assim: põe um anjo aqui, Senhor, põe outro lá. Põe um na porta, põe outro no altar. Mas se eu vir um anjo, eu caio mortinha, você pode ter certeza. Bom, mas eu estou falando de mim. Tem gente muito mais maduro espiritualmente para suportar as visões de Deus. Eu sei que eu e João caiu como morto. A Bíblia diz que quando João tem aquela visão, puf! Quando ele cai como morto, o Jesus vivo, o vivo, não é aquele Jesus do crucifixo não, é o vivo. Nós crentes não usamos corrente com cruz nela, com Jesus pendurado, porque ele não está nem no sepulcro, nem na cruz. A Bíblia diz que quando ele cai como morto, o Jesus, o vivo. Tem Jesus para todo gosto, mas é o Silvio, é o que está vivo. Diz que o Jesus vivo faz com João o que está fazendo com você aqui agora. Ele estende a mão e diz: João, não temas. Levanta-te, João. João fica de pé, porque João, quem fala contigo é o que esteve morto e reviveu. O que fala contigo é o Alfa, Ômega, princípio, é o fim, é o que tem na mão a chave da morte, do inferno,
Levanta-te, João. Aí diz que João levanta. E quem não levantaria, irmão, com a ajuda dessa? Você vai levantar outra vez, porque quem está lhe levantando agora é o que é poderoso para levantar e manter você de pé. Você vai levantar agora na vida, na história, no ministério, porque quem está lhe levantando agora é quem tem na mão a chave. Você vai levantar e vai ficar de pé para o resto da vida, até a volta do Cordeiro, porque quem está lhe pondo de pé é poderoso para lhe sustentar de pé. Jesus segurou sua mão até agora, meu irmão. Não vai soltar ela para você cair e passar vergonha, não. Ele está dizendo aqui para esta igreja: não serás envergonhada, não temas. Não temas, não serás confundida. Não temas, não serás envergonhada. Não temas, não serás envergonhada. Partindo para o final. Partindo para o final. Quem está aqui comigo, diga amém. João é o seguinte. Quem me ouve diz amém. Eu acho que só eu que não estou me ouvindo bem. Amém? João disse assim. João disse. O Senhor de João disse a ele: levanta-te. Quem fala contigo é o que esteve morto e reviveu. Estou vivo pelos séculos dos séculos. Aí João fica de pé. Quando João fica de pé, o Senhor dá uma ordem a ele. Olhe para mim. Crente prostrado, o Senhor diz levanta. Crente de pé, o Senhor diz caminha. Crente caminhando, o Senhor diz é para olhar para frente. Aí o Senhor diz assim a João: ó, João, o que você vai ver a partir de agora, escreva. Porque você está aqui preso. Irmão, isso aqui é muito forte. Você está aqui preso porque eu quero. Porque quem lhe prendeu foi Domiciano. Escuta isso aqui. Domiciano está pensando que você vai morrer aqui. O que Domiciano, que é seu inimigo, não sabe é que você tem uma promessa de morrer bem velhinho. João, você não vai morrer aqui porque você tem uma promessa. Deixa eu usar isso aqui usando a palavra de ordem hoje, que é reaja. O Senhor está dizendo para essa igreja: reaja. Porque o que os teus inimigos espirituais não sabem é que sobre você tem uma promessa. Você não vai morrer agora. Deixa eu dizer para você que está dormindo. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você que está cansada. O Senhor está lhe dizendo: os teus inimigos sabem muito pouco sobre você. Eles não sabem a promessa que cerca a tua vida. Eles não conhecem a promessa que cerca teu casamento. Eles não conhecem a promessa que está dentro do teu DNA. Não sabem. Não sabem. Não sabem. Não sabem. Não sabem, Eliene, não sabem. Não sabem, Jandra, não sabem. Não sabem, não sabem. Nossos opositores não conhecem a promessa que nós temos. Não, não. E graças a Deus que não. Que comunica o que Ele quer aos seus santos. Partindo para o final. Venha comigo aqui na revelação, não se perca não agora. João escreve as 7 igrejas da Ásia Menor. Irmãos, um dado histórico: na Ásia não tinha só 7 igrejas. Na Ásia tinha muitas outras igrejas. Por que que o Senhor falou no número 7? Porque 7 na Bíblia não é quantidade. 7 na Bíblia aponta para o que é completo e perfeito. O que Deus está dizendo é: você vai escrever as 7. Estas 7 estão dentro do que eu chamo de completude. Vai alcançar toda a minha igreja de um jeito tão completo que Jaqueline vai pregar esse texto lá para Candelária em 2024 e vai dar certo a palavra lá também. Palavra dita é palavra cumprida, se quem disse ela tem o poder da palavra. Ai, olha para mim, João, meu filho,
filho, irmão, isso aqui é muito forte. Se você gostar, eu vou ficar muito feliz. E se você não gostar, eu também não vou ficar triste. Porque o que me patrocina me garante que me respalda no que eu entregar. Ele disse assim a João, ó: escreva a carta. Você, João, não é o autor. Você é só o que vai escrever. Porque o autor da carta sou eu. O autor da vida sou eu. O autor da fé sou eu. O autor da igreja sou eu. O autor dos ministérios sou eu. O autor da graça sou eu. Ah, escute. Ele disse assim para João: mande aí no cabeçalho da carta. Eita, que a pedagoga aqui ainda é do tempo do cabeçalho. Bote aí no cabeçalho da carta: quem está escrevendo é santo, é verdadeiro. Porque Deus não trabalha com metade santificado e metade apodrecido. Porque Deus não tem aliança com quem fala metade da verdade e metade mentira. Então Ele está dizendo: estou enviando uma carta com a minha credencial. Qual é a minha credencial? O que fala com você é santo e verdadeiro. Eu mando para... Meu Jesus, me cobre com teu sangue. Me cobre aqui com teu sangue, Jesus. Eu envio para quem, Jesus? Para os pregadores? Não. Eu boto o destinatário, as dirigentes de ciclo de oração? Não. Eu mando para o destinatário copastores das igrejas sede mundiais? Não. Coloque o destinatário, João, ao anjo da igreja, aquele a quem eu escolhi. E o que eu tiver de fazer com a minha igreja, eu comunicarei ao anjo dela. Irmão, você pode marchar, pular, você pode ter 13 dons, não é nem 9. Você pode ter o fruto do Espírito, que é aquilo tudo lá. Você pode marchar, você pode pular, você pode pregar, você pode ganhar muitas vidas. Mas o pastor da igreja respeita o anjo que ele colocou nela. Aí no mundo, alguém está chamando os pastores de charlatões. Aí no mundo, alguém diz: pastor, o pastor, aquele que tem o dinheiro da igreja. Mas o Senhor esta manhã está dizendo: aos que eu chamei, aos que eu escolhi, eu chamo de anjo da igreja. Eu termino agora. João, envia o anjo da igreja que está lá em Filadélfia. Não converse agora não, que isso aqui é poderoso demais. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Diga assim ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Diga assim, João: eu tenho a chave de Davi. Eu abro e ninguém fecha. Eu fecho e ninguém abre. Jaqueline, o Senhor disse isso para que igreja?
igreja, a igreja de Filadélfia. Irmã Jaqueline, que igreja é essa? É esta aqui. Aonde tiver um crente de joelhos orando, de mão levantada, esta é a igreja de Filadélfia. Esta igreja aqui é a de Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Escute, o prefeito tem a chave da cidade, o governador tem a chave do estado. Mas aqui Jesus está se apresentando como alguém que é maior que o prefeito, é maior que o governador, porque ele está dizendo: eu tenho a chave de Davi. Ele está dizendo: Davi aponta para reino. Eu tenho a chave do reino. Eu tenho a chave do reino. Eu abro o reino e ninguém fecha. Irmãos, eu estou recebendo uma revelação aqui muito poderosa. Estende a mão para receber. Ele está dizendo: eu estou abrindo a porta da salvação. Eu estou abrindo a porta da salvação. Eu estou abrindo esta manhã a porta da cura. O Estado Islâmico não fecha essa porta. O comunismo não fecha esta porta. O Supremo não fecha esta porta. Eita, isso aqui não é institucional. Isto aqui é espiritual. A porta da igreja de Filadélfia ninguém fecha. Ninguém fecha esta porta, ninguém fecha esta porta. Ninguém fecha a porta que Deus abriu diante de ti. Ninguém fecha a porta desta igreja. Ninguém fecha a porta da tua vida. Ninguém fecha a porta das bênçãos sobre a tua casa. Eu estou de olho fechado, eu não quero deixar de ver o que eu estou vendo aqui. Só se você tem comunhão, só se tem. Se tiver comunhão, aperte a mão desta pessoa que está do seu lado bem forte. Deixa ela sentir que você é Filadélfia. Deixa ela saber que quem te trouxe aqui não foi o diabo, foi Deus. Deixa ela sentir que você é Filadélfia. Tem uma glória sobre nós, tem uma graça para este tempo, tem uma graça para viver a guerra deste tempo, tem uma graça dispensada aqui para viver a guerra deste tempo. É Filadélfia, Filadélfia, é Filadélfia, nem é riquinho nem pobrinho, é Filadélfia, Filadélfia, é Filadélfia, Filadélfia. É Filadélfia, é Filadélfia, é Filadélfia, é Filadélfia. É mãe de quem? Patrocinado por quem? É filho de que pastor? Quem foi que mandou pra cá? Sou Filadélfia. Sou Filadélfia. Sou Filadélfia. Passou pela porta por quê? Porque sou Filadélfia. Tá contando vitória por quê? Porque sou Filadélfia. Tá achando que vai dar certo por quê? Porque sou Filadélfia. Não tem como dar errado. Quem patrocina a Filadélfia é forte. Não tem como dar errado. Quem patrocina a Filadélfia tem a chave de Davi. 8. E eu termino porque vocês estão querendo ouvir o pastor, o arpista. Olha isso aqui, irmão, olha isso aqui. Isso aqui para alguém é consolo, para alguém é confronto. Ó o versículo 8. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço, meu filho, as tuas obras. Quem está dizendo isso é teu Deus. Eu conheço, Débora, as tuas obras. Eu conheço, Patrícia, as tuas obras. Eu conheço as tuas
Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Eu pus diante de você uma porta aberta, ninguém fecha não. Porque você tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Olhe para mim aqui. Qual é o segredo, pastor Eliezer? Se eu tenho pouca força. Porque eu não sei vocês, mas a pregadora aqui tem pouca força. Eu tenho tão pouca força que tem hora que se eu pudesse eu fugia do altar. Eu tenho tão pouca força que tem hora que entra uma conexão e outra, se eu pudesse eu voltava para casa. Eu tenho tão pouca força que tem hora entre uma guerra e outra que se eu pudesse eu diria a alguém, eu lhe dou. Então qual é o segredo? O segredo de quem tem pouca força é guardar a palavra, guardar a palavra, guardar a palavra, guardar a palavra, guardar a palavra. Guarde a palavra, guarda a palavra, guarda a palavra, guarda a palavra, guarda a palavra, guarde. Eu sei que tu tens pouca força. Qual é o segredo de quem tem pouca força? Guardar a palavra. Guardar a palavra. Olhe para mim. Tu guardastes a minha palavra, irmã Rosário, e não negastes o meu nome. Receba a promessa, igreja. Isso aqui é muito forte. Eu só vou dizer porque está na Bíblia. Só vou dizer porque está na Bíblia. Versículo 9 para eu terminar. Eu farei com que os que estão na sinagoga de Satanás, eles se dizem judeus e não são, mas mentem. Eu farei com que eles venham, se prostrem e reconheçam que eu te amo. Você acredita que tem gente aqui, no contexto de igreja, que está aqui, mas não é daqui? Não é daqui. Não diga misericórdia, não diga é verdade, está na Bíblia. Irmã Jaqueline, nessa igreja grande desse jeito, ora, se Jesus teve a primeira igreja com 12 discípulos e ele disse que dos 12 um era o diabo, está aqui dentro da igreja, mas não é daqui. Eles são, sabe de onde? Sinagoga de Satanás. E deixa eu lhe dizer, Jesus é quem está dizendo, tem nada não que eles fiquem aqui, porque eu vou fazer com que eles se prostrem. Sabe aquele teu filho rebelde que vem para o culto e fica moado no banco? Daqui a pouco eles vão se prostrar. E vão reconhecer que o Senhor te ama, que o Senhor me ama. Sabe aquele vizinho que volta e meia vem cultuar com você? Ele já diz até que é de casa, mas não é. O Senhor está dizendo, daqui a pouco ele vai se prostrar. Por que, irmã Jaqueline? Porque oro demais. Já viu essa irmã? Você conhece essa irmã? Que ela diz assim, tudo que a pessoa conta, irmã Betânia, ela diz assim, é porque eu orei. A irmãzinha contou uma vitória aqui, eu orei. O Senhor aqui está dizendo, não é porque você orou,
É porque eu te amo. Eu te amo. Eu vou fazer porque eu te amo. Eu vou fazer porque eu te amo. Vou abrir porque eu te amo. Vou abençoar porque eu te amo. Vou te dar vitória porque eu te amo. A resposta pelo que eu vou fazer: eu te amar, eu te amar, eu te amar. Diga bem alto: Ele me ama. Não diga assim não, que parece que é mentira. Diga: Ele me ama. O inimigo te odeia, mas ele te ama. Os da sinagoga de Satanás te odeiam, mas ele te ama. O inferno, a potestade, os diabos, os demônios, eles te odeiam, mas ele te ama. Versículo 10, para eu terminar. Porque tu guardastes a palavra da minha paciência. A palavra de que, igreja? Tenha paciência, rapaz. Jesus tem sido muito paciente com você. Tenha paciência. Eu vou repetir isso aqui. Tenha paciência. Escuta essa promessa. Anote aí na tábua do seu coração. Porque tu guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que é de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Olhe para mim, aposentadas, pensionistas, profissionais liberais. Olhem para mim, todos os que estão aqui, que são empresários, microempreendedores. O mundo pode virar de cabeça para baixo. Os juros podem ir a 250%. O presidente dessa república pode continuar, ele pode até sair, pode ficar sem ninguém. Mas nós temos uma promessa: Ele nos guardará. Eu te guardarei, eu te guardarei, eu te guardarei, eu te guardarei. O mundo vai ser experimentado por uma grande guerra, mas eu te guardarei. O mundo vai ser experimentado por uma grande prova, mas eu te guardarei. Guardarei tua casa, guardarei tuas finanças, guardarei teu CNPJ, guardarei teu MEI, guardarei tua empresa, guardarei teu benefício, guardarei tua aposentadoria, guardarei tua pensão. Eu te guardarei da hora da provação. Levante a mão para cima e declare: Ele me guardará, Ele me guardará. Ele vai guardar você e vai guardar tudo que leva teu nome. Ele vai guardar você e vai guardar tudo que leva teu sobrenome. Ele vai te guardar, Ele vai te guardar. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Escute. Tudo que o diabo quer: enxugar lágrimas. Vou enxugar minhas também. Tudo que o diabo quer é que você abra mão do que o Senhor já lhe deu. É por isso que agora o Senhor está me dando ordem, me dando comando. Eu vou fechar essa mensagem aqui agora. Ele está dizendo: eu já lhe dei. Guarde o que eu já lhe dei. Eu já lhe dei coroa de salvação, eu já lhe dei alegria da salvação, eu já lhe dei nome, eu já lhe dei vida, já lhe dei família, já lhe dei a palavra, já lhe dei meu espírito. Já lhe dei a graça, já lhe dei poder, já lhe dei autoridade. Já lhe dei, eu já lhe dei. Guarde, 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 guarde o que eu já lhe dei. Porque ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. Então pare de inconsistência, pare de desequilíbrio, pare de entrar e sair, pare de levantar
levantar e ficar de pé. Fique bem, fique firme, porque o Senhor já te fez a promessa. Você vai ser coluna, você vai ser coluna, você vai ser coluna. Fechei minha Bíblia, fique de pé, por favor. Bem rapidinho, como quem já fosse para o arrebatamento. Fechei minha Bíblia. Ele disse: quem tem? Eu estou de olho fechado, viu? Fecha o seu também. Ele disse: quem tem? Porque tem quem tenha, mas não usa. Ele disse: quem tem ouvidos, ouça. Ele está dizendo: use os ouvidos que eu lhe dei. Não, você tem ouvido muita coisa, mas ele está dizendo acerca de tudo que você ouviu, que não fui eu quem disse, desconsidere. Mas agora eu quero que você, que tem ouvidos, ouça. Porque quem fala com você agora é o Espírito Santo de Deus. E ele está dizendo: eu estou vindo, estou chegando. Estou falando com a minha igreja porque sou o dono dela. Estou derramando para este tempo uma graça necessária. Porque por esses dias transformarei os cultos neste lugar em verdadeiros momentos de celebração. Farei tanto por esta igreja que os testemunhos contados aqui aguçarão e servirão para aumentar a fé de outros. E quem está falando é o meu Espírito. Venho sem demora. Venho sem demora. Mas antes que os céus se rasguem como cortina, e antes que eu chame do céu: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, estabelecerei um tempo de vitória. Portas que se abrirão, curas que se manifestarão, ministérios que eu vou reacender. Tem uma novidade chegando aqui. Tem uma atmosfera favorável aqui. Tem uma graça nos envolvendo aqui. Há um tempo de refrigério para nós. Porque Ele está chegando. Porque Ele está vivo, eu posso crer no amanhã. Não tenha medo de 2025. Não tenha medo de setembro de 2024. Não tenha medo, Jaqueline, de outubro de 2024. Não tenha medo de novembro. Não tenha medo de dezembro. Ele vive, Ele vive, Ele vive. Ele vive, Ele vive, Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Adoremos, adoremos.
que vivo está. Querido Deus, eu entreguei tudo que tu me destes, tudo que o Senhor despejou dentro de meu coração. Nada que me destes eu retive só para mim. Derramei sobre a tua igreja a palavra que me confiastes. E agora estou entregando a minha vida e a vida desta igreja em tuas mãos. Eu ouço alarido de línguas estranhas, de alguém que foi alimentado por esta palavra. A nossa alma foi regada pelo teu Espírito. Porque há um controle teu aqui dentro. Há um desatar de nó cego e molhado aqui dentro. Há um estraçalhar de correntes aqui. Há uma promessa de cobertura pastoral para nós. Há um freio teu sobre acerca dos projetos do diabo contra nós. Há um freio teu esta manhã. Há um freio. Há uma força descendo sobre nós. As nossas mãos estão sendo adestradas para a peleja. Tu estás firmando os nossos pés. Tu estás cobrindo esta casa com teu sangue. Tu estás nos cercando aqui com teu fogo. E estás nos fazendo entender que há uma coroação para este trabalho. Porque este trabalho aqui não é de homens, nem para homens. É feito pelos homens para o Deus dos homens. E não há o que seja feito para ti que não fique sem recompensa. A tua igreja aqui precisa das tuas mãos dadivosas sobre nós. Derrama agora, Senhor, derrama. Derrama livramento. Derrama livramento sobre nós, sobre os nossos